excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, a conselheira Rosa. Sem pauta para esta sessão, presidente. Pela ordem para relatar, a conselheira substituta, a doutora Ana Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, outro membro do Ministério Público de Contas. Tenho para relatar, senhor presidente, 5 processos, todos eles relativos a descumprimentos de remessas do SICAP, do prazo das remessas do SICAP e consequentes aplicações de multas pelo Funcontas. O primeiro processo é o TC 1838 de 2015. A gestora é a senhora Adriana de Almeida Nunes Torres, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Igaci, a irregularidade foi o envio fora do prazo da segunda remessa do SICAP, que corresponde às obrigações dos meses de março e abril de 2014. O segundo processo é o TC 13732 de 2014. O gestor, senhor Salomão Cavalcante Torres, gestor da Câmara Municipal de Palmeira dos Índios. E o descumprimento, o envio fora do prazo da primeira remessa do SICAP. O terceiro processo é o TC 13764 de 2014, gestor, senhor Oliveiro Torres Pianco, gestor da Prefeitura Municipal de Igaci, e deixou de enviar no prazo a primeira remessa do SICAP de 2014. O TC 13742 de 2014, responsável, senhor Altair Torres de Lima Piancó. Imagino que o primeiro também seja Piancó e não Pianco, que é um sobrenome diferente, né? Altair Torres de Lima Piancó, gestor da Câmara Municipal de Igaci. E o descumprimento foi a primeira remessa do SICAP de 2014. E o último processo é o 13826 de 2014. A responsável, a senhora Elza Maria da Silva, gestora da Câmara Municipal de Estrela de Alagoas, e o descumprimento é a quarta remessa do SICAP de 2013. Em todos esses processos, os responsáveis foram citados, houve defesa e, em meu voto, eu afasto, não deixo de acolher todas as justificativas de defesa. Em todas elas, a maioria é problema com a internet, problemas internos, sem qualquer prova do que está sendo alegado e sem nenhuma comunicação antecipada ao tribunal ou coisa do tipo. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos e, da mesma forma, não acolheu as justificativas de defesa, e o meu voto em todos eles é no sentido da aplicação da multa de 100 UPFAUs a cada um dos responsáveis, a cientificação aos responsáveis do inteiro teor das respectivas decisões, para proceder no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento das multas que lhes foram impostas, alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à PGE para posterior ajuizamento da competente ação de execução e cientificar a direção do Funcontas para o cumprimento destas deliberações. Esses são os votos, senhor presidente. A palavra do Ministério Público. Senhor presidente, senhoras conselheiras, o Ministério Público opina pela aplicação de multa em todos os processos relatados pela conselheira Ana Raquel. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham as propostas de voto, a conselheira Ana Raquel, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, só eram esses meus processos da pauta de hoje. Antes de iniciar a minha relatoria, eu gostaria de solicitar à mesa que retirar o processo 1741 de 2014 da pauta. Houve aqui um erro material no envio do parecer ministerial acostado ao processo, está equivocado. Trata-se de um outro processo. Portanto, a gente precisa esclarecer essa situação para poder fazer a devida correção. Prazo para relatar o processo 8158 de 2017. Está bem no chão, né? Trata-se de uma denúncia. O denunciante Eduardo José Alves Menezes, o município de Coqueiro Seco. Trata-se de denúncia oriunda
da ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas por supostas irregularidades no pregão presencial de número 11 de 2017 do município de Coqueiro Seco. Estabelece o artigo 192 do regimento dessa Corte de Contas que é recepcionada a denúncia / representação, cabe ao relator encaminhar ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer sobre a admissibilidade do procedimento. Em ato contínuo, o processo foi enviado ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer de número 533 de 2019 da primeira Procuradoria. Em apertada síntese, é o relatório com a palavra do Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público corrobora o parecer exarado nos autos de que não há elementos suficientes para o prosseguimento do feito. Então, o Ministério Público opina pelo arquivamento. Verificando o conteúdo também aqui desta denúncia / representação, nós entendemos no nosso gabinete que também carece de substância para que o feito tenha andamento. Ante as considerações, ponderando os aparentes vícios da denúncia, voto pelo arquivamento ante a ausência de elementos suficientes para o prosseguimento do feito, assim como voto. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. O processo terceiro de número 2447/2013 da Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL. Responsável, senhor Jairo José Campos da Costa. Cuida-se processo administrativo de número 2447/2013, tendo por objeto a obtenção de espaço na edição de Diário Oficial do Estado de Alagoas para a publicação de todos os atos oficiais da universidade. Remetidos os atos a esta Corte, o procurador Dr. Gustavo Santos, do Ministério Público, exarou o parecer 2468/2018 da 4ª Procuradoria. Em apertada síntese, é o relatório, com a palavra do Ministério Público. Senhor presidente, no caso concreto, verificamos que a contratação ela se adequa perfeitamente ao inciso 16 do artigo 24 da Lei 8.666, que é um caso de dispensa específico no caso de contratação de impressos e diários oficiais. Portanto, o Ministério Público opina pela regularidade da contratação. Na mesma esteira do entendimento ministerial, o nosso gabinete, olhando o processo, opta pela regularidade do procedimento, formalização do contrato de número 2447/2013, realizado pela Universidade do Estado de Alagoas UNEAL e a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas. Concluindo, em atenção ao artigo 133, inciso 1º do nosso regimento, pela anotação e registro nos termos e para fins de direito, você encontrar em sua forma revestido de legalidade. Assim como o voto em discussão, encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham este relator permaneçam como estão. Aprovado. Para relatar o processo de número 14.170 de 2016, interessado Solo Média Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Limitada, representado no município de Carneiro. Trata-se de uma representação formulada pela Solemed em face do município de Carneiros por suposta irregularidade da execução do contrato oriundo do processo citatório número 6 de 2013. Narra que entregou mercadorias no ente federativo consoante as notas fiscais. Tais são 6 ou 8 notas fiscais devidamente anexadas, que somado perfazem a quantia aproximada de R$ 12.800 de produtos efetivamente entregues. Contudo, vem sendo preterido do direito de receber os valores correspondentes ao fornecimento dos medicamentos. Continua para aduzir que solicitou ao município de Carneiro a emissão de certidão, anotando a ordem cronológica dos pagamentos. Recepcionada a representação, para cumprir o rito estabelecido nas normas regimentais, o processo foi remetido para o gabinete da presidenta, que, com base no artigo 191, parágrafo 2º do nosso regimento, decidiu pela
admissibilidade da mesma. Encaminhada ao Ministério Público de Contas, o procurador Rodrigo Siqueira Cavalcante, o então procurador Rodrigo Siqueira Cavalcante, exarou o parecer número 7229 de 2016 da 6ª Procuradoria. Em apertada síntese, é o relatório, com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, trata-se de representação contra o prefeito do município de Carneiros, à época, acho que é o mesmo ainda, né? Por supostas irregularidades no pagamento pelo contrato de fornecimento de medicamentos e produtos médicos e hospitalares. Há indícios de violação ao artigo 5º da Lei 8.666/93 e à Resolução Normativa do Tribunal de Contas de Alagoas, número 02/16. Essa resolução institui a necessidade de obediência da ordem cronológica de pagamento. Então, o parecer ministerial é pela admissibilidade da representação. Na mesma esteira do entendimento ministerial, nós verificamos que há indícios de irregularidades, principalmente nos normativos e, inclusive, infringindo a lei de licitações. Então, nós, utilizando o mesmo raciocínio, fazendo uso das atribuições constitucionais, legais e regimentais, voto no sentido de conhecer a representação, para que sejam apurados os fatos noticiados pela CEMED, Distribuidores de Medicamentos e Produtos para a Saúde Limitada, o que faço para intimar o prefeito de Carneiro, na pessoa do seu prefeito, ou a quem substitua, para que encaminhe ao TCE cópia integral do processo licitatório número 06/2013, bem como outros relativos à execução do contrato, no prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento do AR. Excepcionados os documentos citados supra, sejam encaminhados os autos ao DEFAFON para instrução do feito, no sentido de apurar o desrespeito, ou possível desrespeito, à ordem cronológica de pagamento. É assim como voto. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovados. Não tendo mais processo a relatar, passo as explicações pessoais e concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando-os para a próxima terça-feira, em horário regimental. Obrigado.